Bem, estamos começando mais um Papo Aberto hoje com a deputada federal Anne Ortiz. Muito obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço poder estar aqui hoje junto contigo e com o time aqui. Tenho certeza que o nosso público vai adorar te ouvir, vai gostar muito, vai aprender muito, vai se informar muito com tudo que está acontecendo na vida política da deputada federal Anne Ortiz e dos trabalhos que ela tem voltados aos empreendedores, né? Essa tua sensibilidade que vem de família, porque tu tem a vocação política pelo lado do pai, mas também tem, por parte de tios, de avós, também o lado do empreendedor. Exatamente. Eu venho, né, da iniciativa privada, eu sempre falo isso. Comecei a minha vida profissional empreendendo. Sei muito bem o que é estar do outro lado do balcão, né, com a barriga no balcão. Com 19 anos, eu abri a minha primeira empresa e eu acho que isso ajudou muito para que eu pudesse construir essas bandeiras e as defesas que eu faço dos empreendedores, tanto quando eu estava com mandato, né, aqui no estado. Eu fui vereadora de Porto Alegre por 2 anos, fui 8 anos deputada estadual e agora lá na Câmara dos Deputados defendendo os empreendedores, que é quem faz a economia girar, né? A gente fala sobre dinheiro público, não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. E quem movimenta, né, o nosso país e por quem a gente tem que ter um olhar atento são os empreendedores, que geram emprego, que geram renda. Então, eu sempre tive muito, muito claro essa defesa, não só de diminuição dos impostos, né, e da carga tributária e de todas as dificuldades tributárias que a gente enfrenta, mas também do ambiente de negócio, de liberdade econômica. Então, esse sempre foi o meu norte. Defender o empreendedor parece, num primeiro momento, uma tarefa livre de qualquer questionamento, parece muito óbvio que o empreendedor precisa ser defendido. Eu recentemente fiz um comentário no portal Migalhas que trazia ali uma notícia sobre uma multa que o Ministério Público do Maranhão tá cobrando da Van pelo fato de que a estátua que ela tem na frente da loja estaria então causando uma poluição visual. E eu raramente comento nesse tipo de postagem, mas comentei defendendo ali a posição da Van, afinal de contas, está gerando empregos e tal, e é tão difícil tu te livrar de amarras, de protestos, enfim, agora uma multa de R$500 mil, porque a estátua promove poluição visual. E ao contrário do que eu imaginava, que aquilo não geraria questionamento, eu fui, claro, muito apoiado, mas também fui muito criticado. Como é que é para ti, que tem um outro nível de repercussão muito maior do que o meu, como deputada federal, defensora dos empreendedores, como é que é lidar com o contraponto? Primeiro, eu acho que assim, ó, a gente vem, né, e eu tenho aí bastante tempo dentro da política, e antes não se falava abertamente sobre a defesa do empreendedor. Acho que ou as pessoas ficavam com receio disso, porque parece, né, se tinha uma ideia de que estava defendendo quem é rico ou qualquer outro tipo de privilégio. Mas é o contrário, né, tu tá defendendo quem trabalha, quem luta, quem entrega, né, grande parte da sua vida, do seu suor, para poder desenvolver alguma coisa. E que bom que as pessoas podem, através disso, através do trabalho, poder ganhar dinheiro, poder dar uma qualidade melhor de vida para sua família, poder crescer, porque afinal de contas é o que todo mundo quer. Mas se criou um pensamento majoritário aqui no país de que era feio tu ganhar dinheiro, de que é feio tu poder crescer na vida, né? Então, que sempre se tinha um sentimento de culpa em relação a isso. E a gente tem que falar claramente sobre isso. As pessoas querem crescer e o governo, ele tem que impulsionar isso. Não fazer com que as pessoas não tenham essas oportunidades. E essa oportunidade se dá através do empreendedorismo. E aí a gente vê lá a questão da Van, né, e do Luciano Hang. Ele muitas vezes é perseguido pelo que ele pensa, pelas suas ideias, mas ele é o cara que individualmente emprega muita gente, milhares de pessoas, dá a oportunidade de milhares de pessoas poder ter a sua dignidade através do emprego. E é uma porta de entrada também para o mercado de trabalho. E muita gente que hoje, e eu já ouvi entrevista assim, de pessoas que têm o seu próprio negócio ou que migrou de negócio, começou ali, sabe? Teve ali na empresa dele a oportunidade
e depois se desenvolveu e foi para outras áreas. Então, acho que se tinha muito isso, né, de tu transformar o empreendedor naquela pessoa malvada, no explorador, quando, na verdade, quem sustenta o país são essas pessoas, os empreendedores e os trabalhadores, que andam juntos. E por muito tempo... Tem uma simbiose aí, né? Porque um depende do outro. Um depende do outro. E por muito tempo, o PT, que hoje fala, porque o país está dividido, porque ele sempre teve no seu discurso, né? E montou todo o seu discurso a partir disso, a partir da divisão de classe, né? Vou dividir empregadores e trabalhadores e fazer uma narrativa de colocar uns contra os outros, de mulheres contra homens, de brancos contra negros. E a gente não pode pensar sobre isso, sobre a ótica da divisão, mas sim de que estamos todos no mesmo lugar e temos que conjuntamente trabalhar pelos mesmos objetivos. E aí a gente vê, quando tu fala assim, a gente defende os empreendedores, é para que a gente possa criar um ambiente melhor de negócio, é para que a gente não tenha a carga tributária tão grande, porque hoje o empregador ele paga tanto imposto que tranquilamente dá para dizer que ele paga 2 vezes o salário. Paga um salário, né, pro seu colaborador e o mesmo valor pro governo. Quando, se ele não tivesse essa carga tributária tão grande, se ele não tivesse o peso do Estado tão grande nas costas dele, ele obviamente poderia estar remunerando muito melhor e a gente não estaria com os números que tem hoje. Porque tu vê um país, tá, como o Brasil, que nunca se pagou uma carga tributária tão grande nos últimos anos, tá? Dá para falar aí nos últimos 25 anos. Hoje nós estamos com a maior carga tributária. No ano passado, o Brasil arrecadou quase 3 trilhões de reais em impostos. E isso foi por quê? Porque nós estamos com uma economia aquecida, com as empresas, né, trabalhando na sua potência máxima? Não, porque a gente está com a maior carga dos últimos tempos. O governo federal, mês após mês, foi aprovando projetos ou de criação de novos tributos, ou majorando alíquotas de tributos já existentes, encurralando cada vez mais não só o empresário, mas também o trabalhador, porque essa aumento da carga tributária ela chega lá na ponta, diminuindo o poder de compra do cidadão, e a gente vendo que esse é o objetivo do governo, né? Conseguir arrecadar mais para manter o controle maior. E aí a gente bate recorde não só de arrecadação, mas o recorde da informalidade, né? Trabalhadores que não estão dentro do mercado formal, né? Trabalhando com carteira assinada, a informalidade cresce exponencialmente, cresce também as pessoas que hoje vivem de auxílios do governo. A gente tem aí quase metade da população brasileira que recebe algum tipo de benefício, né? Algum auxílio, Bolsa Família, enfim, do governo federal. Isso é um sintoma muito complicado. Quem pensa num país grande, num país desenvolvido, olha para esses números e fica muito preocupado com o que vê. E eu acho que essa preocupação tem que existir, porque a gente só vai poder crescer e se desenvolver através do trabalho, né? Eu não vejo outro formato, não tem melhor política pública, não tem melhor projeto social do que geração de emprego e renda. Tem que ter um limite para o assistencialismo, né? Porque esse assistencialismo demasiado, ele acaba gerando até a necessidade de uma elevação da carga tributária para bancar o assistencialismo. Leandro, eu não diria só, desculpa te interromper, mas eu não falaria só em limite, eu falaria em porta de saída. Sim. A gente entende, muitas pessoas precisam, tá? Eu não estou falando aqui que não há essa necessidade de quem vive numa vulnerabilidade muito grande, em extrema pobreza. Eu acho que precisa ter esse olhar do Estado, tá? E é para isso que também serve o Estado, para poder dar um mínimo de dignidade para aquelas famílias, para elas poderem sair daquela situação. Mas isso se perpetua ao longo dos anos, tá? Tem gente que recebe há mais de uma década, né, o Bolsa Família, e vai passando de pai para filho. Cria uma zona de conforto mesmo. Exato, e principalmente uma não expectativa de nada, não perspectiva de futuro, né? Tu tira completamente, inclusive, a capacidade daquelas pessoas poderem sonhar e poder almejar algo melhor. Exato, a gente percebe isso. Muitas pessoas que seriam grandes produtoras do ponto de vista
da economia mesmo, de geração de riquezas, porque são pessoas talentosas, mas que acabam se conformando, né? E, obviamente, sem generalizar, mas a gente sabe que existe muito conformismo dentro dos destinatários ali desse assistencialismo governamental. Hoje, a deputada Anne Ortiz, o que mais preocupa ela dentro da Câmara dos Deputados? Quais são as pautas assim que mais são latentes para ti? Olha, hoje, acho que a gente tem que fazer um olhar para o nosso país, assim, entender o que está acontecendo um pouquinho no Brasil. E aí eu vou pegar umas notícias dessa última semana, tá? Sobre a questão do STF, do posicionamento, comportamento dos ministros do STF de querer calar as vozes contrárias. A gente viu o senador Alessandro Vieira apresentando o relatório da CPI do crime organizado, onde ele indica, né, o indiciamento de 3 ministros, que é o ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, e a reação da Suprema Corte do Brasil, que eu acho que deveria estar preocupada com a imagem da instituição, que hoje 75% dos brasileiros acham que os ministros do STF têm poder demais e ultrapassam, né, o seu poder. A gente tem que preservar a instituição, que é um pilar importantíssimo da nossa democracia. A gente não pode ver o que está acontecendo hoje no país em relação aos ministros do STF, muitos envolvidos, né, ali e com relações indecorosas, né, para a gente poder dizer o mínimo aqui, com o banqueiro Vorcaro, com contrato, inclusive, da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master de 129 milhões de reais, sendo confirmados pela Receita Federal o pagamento de 80 milhões de reais. Nós estamos aqui dentro do escritório de advocacia e todo mundo sabe, isso é um contrato absolutamente fora do padrão. Só o Neymar recebe mais, né, individualmente aqui no Brasil, do que ela por mês. Então isso é um absurdo, e aí tu não compra ali, tu não contrata ali um advogado, mas tu compra a relação, tu compra a influência, e isso acaba criando uma imagem muito ruim, não só do próprio ministro, mas do STF. Se tu quer garantir a democracia, isso vem pela defesa das instituições, e a gente precisa passar esse país a limpo. A gente vive um momento muito complicado no que diz respeito à liberdade de opinião. Hoje a tua liberdade de opinião, por mais que tu não tenha uma censura posta no país, mas eu tenho certeza absoluta que eu aqui sentada nessa cadeira, tu aí sentado na tua, e quem está nos assistindo, pensa muitas vezes antes de falar. E a autocensura, ela já é um sinal de alerta, né? Porque esse receio, né? É o receio. Eu tô aqui falando contigo, tá? A gente tá sabendo que é uma conversa que vai ser transmitida aí pra muita gente. Tu começa a perguntar, e se eu falar tal coisa, será que eu não vou receber um processo? Assim como o Alessandro Vieira, por estar fazendo, o senador, por estar cumprindo o seu trabalho, tá fazendo o trabalho dele. O Dias Toffoli falou que não, a gente tem que caçar esse senador aí e trabalhar pela inegibilidade dele. Olha que grave isso. Olha que grave que é. Não é um atentado à democracia, não é um ataque ao STF, tu dizer que tu cobrar, primeiro fiscalizar o trabalho do ministro e cobrar do ministro, né, o mesmo que tu cobraria de qualquer cidadão comum. Porque ninguém está acima da lei, ou ninguém deveria estar acima das leis no nosso país. E aí, muitas vezes, tu tem receio de falar alguma coisa, porque também pode ser processado. Porque também pode ter um pedido de inegibilidade por conta de uma opinião que tu tem. O teu sentimento é de que a imunidade parlamentar, ela encontra escora no STF hoje? A imunidade parlamentar, se a gente for ver os processos, ela está sendo desconsiderada. Absolutamente desconsiderada. Tem deputados, tem parlamentares que estão respondendo processo por suas falas na tribuna. Por falas na tribuna. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, da opinião ser criminalizada. Outro exemplo grande que eu posso dar aqui foi a questão da Erika Hilton assumir a presidência da Comissão Permanente da Defesa dos Direitos das Mulheres. A minha opinião é que a Erika Hilton não poderia estar ocupando este espaço, que é um espaço simbólico para as mulheres. É uma comissão que existe há 10 anos, somente.
que representa a luta das mulheres, não por estar só nos espaços políticos, que hoje nós somos ainda, né, a minoria, mas por ocupar espaços de poder, por poder... As mulheres, há um tempo atrás, não votavam, não tinham direito ao voto, não tinham direito à opinião, não tinham direito a abrir uma empresa sem autorização do pai ou autorização do marido, não tinham direito a abrir uma conta no banco, podiam ser devolvidas para a família, pelo marido. Então, assim, a gente tem uma série de espaços que foram conquistados pelas mulheres e que hoje nós estamos, de fato, perdendo esses espaços. E eu posso tranquilamente dizer que um homem biológico, que uma mulher trans, ela não pode ocupar esse espaço. E aí, o que chama atenção é que outro dia eu estava defendendo a minha opinião num canal de TV aqui nacional, e aí eu disse o seguinte: Gilmar Mendes autorizou, ou significa não é crime, eu dizer que uma mulher trans é um homem biológico. Aí tu tem que estar justificando, né, legalmente ou mostrando a autorização que o STF te dá de dizer o óbvio. De dizer que que esse copo ele é transparente, entendeu? Sim. E que essa mesa é dessa pedra, dessa cor. Então, assim, a gente tem que dizer, eu vou dizer isso porque o STF me autorizou, porque senão eu poderia estar respondendo no processo. E aí a gente está defendendo o espaço das mulheres e não contra ninguém, porque lá na Câmara dos Deputados tem uma comissão dos direitos humanos e das minorias. E eu disse para a própria deputada Érica, a senhora poderia estar presidindo aquela comissão. E não teria problema nenhum. Uhum. Porque não é em relação a uma pessoa, mas é a pauta das mulheres que ficou para trás. Inclusive, hoje presidida por uma pessoa que ataca as mulheres, que persegue as mulheres, né? A Isabela Cepa é uma feminista de esquerda, nem é da mesma linha política que eu, está refugiada na Europa porque teve que ir para lá para não ser presa, porque disse no X, né, no antigo Twitter, que a mulher mais votada do Brasil não era uma mulher, e sim um homem biológico. E aí vem daí, né, essa decisão do Gilmar Mendes, que disse que isso não é crime, que não seria transfobia ela poder dizer isso. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil hoje no país, e se a gente não tem... E aí eu poderia falar da carga tributária, isso que a gente já falou antes, das dificuldades que a gente tem econômicas, né, e da instabilidade econômica que a gente vive, por mais que digam, o Brasil vive no pleno emprego. Pleno emprego dependendo do formato que tu olha, porque a gente sabe que quem não procura o emprego não é contabilizado. É o desalentado, né? Não significa que a gente de fato vive num pleno emprego, né? E nós teríamos aqui muitas outras pautas, inclusive do próprio Simples Nacional, que nós conversávamos antes a respeito, e eu sei que tu tem grandes projetos a respeito também do Simples Nacional, que é uma dor para muitos empresários, no momento de saída do Simples Nacional. Mas eu acho que isso foi um pouco da amostra, né, do trabalho que é feito pela deputada federal Anny Ortiz, muito combativa, muito corajosa. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada. Espero poder novamente, em breve, quem sabe a gente fazer um novo bate-papo, um papo aberto, como a gente batizou esse nosso canal aqui, esse nosso programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e eu acho que a gente tem que falar sobre liberdade. Quando a gente fala liberdade econômica, a gente tem que falar sobre liberdade de expressão e trabalhar para isso. Nós precisamos passar o país a limpo. Acho que esse é o que eu espero para o futuro do nosso Brasil. E contem com o nosso apoio. Até mais.